Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Nosso tema de hoje é o resultado do PIB brasileiro no terceiro trimestre. Nesse período, a economia andou praticamente de lado. O PIB avançou só 0,1%, então menos do que a gente vinha observando nos últimos trimestres. Isso significa que a atividade econômica esfriou. E muito disso vem da própria desaceleração do consumo dos brasileiros. Tanto a demanda das famílias quanto o setor de serviços vieram mais fracos no trimestre. Então, qual deve ser o saldo do PIB em 2025? Será que a economia está desacelerando mais do que era esperado? E mais, como fica a inflação brasileira nesse cenário? Eliezer Jacob, que é especialista de macroeconomia aqui no C6 Bank, vai ajudar a gente a entender como o resultado do PIB pode influenciar os preços e quais as perspectivas para o ano que vem. No segundo bloco, a gente fala ainda sobre os novos dados que saíram de inflação nos Estados Unidos e como ela pode ou não aparecer na decisão do Banco Central americano nesta quarta-feira. Eu sou a Bianca Alvarenga. E eu sou a Júlia Nunes. E hoje é 8 de dezembro de 2025. Vamos lá? Os números do IBGE não deixam dúvidas de que a economia brasileira está, de fato, mais devagar. O crescimento de 0,1% no período entre julho e setembro foi menor do que o registrado nos dois primeiros trimestres de 2025. E se a gente olhar para esse dado de forma isolada, a percepção poderia ser de que o Brasil está estagnado. Mas não é esse o caso. A análise do PIB ano contra ano mostra que a economia não deixou de crescer, mas sim perdeu fôlego de forma significativa no último ano. Vamos aqui dar um passo atrás para entender como aconteceu essa desaceleração. Lá no terceiro trimestre de 2024, o PIB registrava avanço de mais de 4% em relação ao mesmo período de 2023. Já agora, no terceiro trimestre de 2025, deste ano, o ritmo do crescimento ano contra ano caiu para 1,8%, ou seja, é menos da metade do que foi visto no mesmo período do ano passado. Em grande parte, esse esfriamento do PIB está relacionado aos juros mais elevados. A gente lembra que a Selic, que é a nossa taxa básica de juros, ela está em 15%. Com isso, o acesso ao crédito fica mais difícil e os custos para financiar o consumo e os investimentos, eles sobem. Então, o crédito mais caro acaba se traduzindo em um consumo das famílias mais fraco. Um ano atrás, esse consumo das famílias crescia a um ritmo de mais de 5% em relação a 2023. Agora, o avanço esfriou para 0,4% no ano contra ano. Além disso, os investimentos feitos pelas empresas para ampliar a capacidade de produção, que é a chamada formação bruta de capital fixo, esses investimentos encolheram. A variação recuou de 10% para 2% na mesma comparação anual. E se a demanda está mais fraca, é natural que a oferta, o setor produtivo, também perca fôlego. Quem mais sentiu foram os serviços, cujo ritmo anual de crescimento caiu de 4,3% para 1,3%. E aqui vale destacar que os serviços representam quase 2/3 do PIB, por isso o resultado do setor costuma ter grande influência para a economia como um todo. E a gente pode interpretar todos esses números que a gente citou agora de duas formas. Dá para ver tanto o copo meio cheio como o copo meio vazio. O que eu quero dizer é que os números revelam que existe sim um efeito negativo dos juros sobre o crescimento das empresas e sobre a demanda das famílias, mas a taxa de crescimento atual ainda retrata uma economia resiliente. No saldo de 2025, a gente acredita que o PIB pode crescer um pouco mais do que 2%. Isso é menos do que a economia cresceu nos anos anteriores, é verdade, o que reforça esse diagnóstico de perda de fôlego, mas é também uma taxa ainda acima do crescimento potencial do país, que a gente calcula ser de cerca de 1,5%. E tem dois grandes fatores por trás dessa resiliência do PIB. Um deles é o mercado de trabalho aquecido, que mantém mais pessoas empregadas e incentiva o crescimento da renda das famílias. E o outro são as medidas do governo para estimular a economia. Por exemplo, o projeto que ampliou a isenção do imposto de renda deve dar um impulso extra para o PIB de 2026. O imposto que vai deixar de ser pago pelos brasileiros deve se transformar em grande parte em mais consumo. A contribuição dessa medida, segundo as nossas contas, ela pode ser de cerca de 0,2 ponto percentual para o PIB do ano que vem.
A gente acredita que o crescimento de 2026 vai ser de 1,7%, então mais fraco do que em 2025, mas ainda um desempenho acima do potencial. E é justamente aí que mora uma preocupação. Esse crescimento do PIB acima do potencial deve ser mais um fator de pressão para a inflação brasileira no ano que vem. Para explicar como essas duas coisas, PIB e inflação, se conectam, a gente conversa agora com Eliezer Jacob, que é especialista de macroeconomia do C6 Bank. Para começar, essa resiliência do PIB que a gente tem visto, um PIB desacelerando, mas ainda crescendo acima do potencial, por que isso não é só uma boa notícia? Em que momento que o crescimento da economia acaba virando um motivo de preocupação? Pois é, Bianca, parece contraintuitivo mesmo. Em geral, crescer é ótimo. O problema é que, no Brasil, o crescimento do PIB não tem sido acompanhado de um aumento da capacidade produtiva. Pensa assim, o PIB é tudo que uma economia produz, e o PIB potencial é o quanto ela pode produzir sem gerar pressão inflacionária. E esse potencial depende basicamente de duas coisas, demografia e produtividade, né? São dois motores que estão fracos no Brasil. A população e a idade de trabalhar tem crescido pouco, e a produtividade, que é o quanto a gente consegue produzir com os mesmos recursos, com mão de obra, infraestrutura, tecnologia, equipamentos, tudo isso está praticamente estagnado há anos por aqui. Ou seja, a capacidade de produção da nossa economia está aumentando muito pouco. Ao mesmo tempo, o desemprego está baixo no país, nas mínimas históricas, a renda tem registrado crescimento real, e isso sustentou o consumo das famílias. Os gastos do governo também estimulam esse processo. Mas se a produtividade não cresce no ritmo da demanda, a economia começa a operar acima do limite. É como colocar uma máquina para rodar além da velocidade recomendada. Ela até aguenta, mas acaba esquentando. Na economia, esse superaquecimento vira inflação. E é exatamente o que a gente tem visto. Desde 2021, as nossas estimativas indicam que o PIB vem crescendo acima do potencial no Brasil e a inflação ficou acima da meta em todos esses anos neste período. Mas agora, em 2025, a inflação deve fechar o ano dentro do limite da meta, né? Com essa melhora recente, não dá para esperar um 2026 mais tranquilo, talvez? Não, de fato, a inflação tem perdido força nos últimos meses. Hoje ela está em 4,5%. E a nossa projeção é que termine 2025 próximo desse patamar. Ainda é um valor acima da meta, que é de 3%, mas fica dentro do limite superior de tolerância, de 4,5%, como você comentou. Mas é importante destacar que boa parte dessa melhora veio de fora. O dólar enfraqueceu globalmente desde o começo do ano, inclusive frente ao real, que contribuiu para os preços das commodities em reais caírem bastante. Esse movimento barateou combustíveis, alimentos e vários produtos importados. Para 2026, o quadro é diferente. A gente acha que o dólar vai voltar a subir e isso tende a pressionar a inflação. Na nossa projeção, o IPCA volta para perto de 5%, acima do intervalo de tolerância. Além disso, tem o lado doméstico. O desemprego deve continuar baixo, estimulando a demanda, e os gastos públicos podem impulsionar ainda mais o consumo. Então, o que dá para fazer para evitar que a inflação suba tanto no ano que vem, Eli? Olha, Bianca, uma parte o Banco Central já está fazendo. O Banco Central tem mantido a Selic, nossa taxa básica de juros, em 15% para tentar desacelerar a economia. A lógica é que o crédito mais caro desestimula o consumo. Acontece que, enquanto os gastos do governo continuarem crescendo, o efeito dos juros fica mais limitado. É como dirigir com um pé no freio e o outro no acelerador. No fundo, a saída duradoura é outra: fazer a economia crescer pelo lado da capacidade e não pelo lado do consumo. Ou seja, aumentar o quanto o país consegue produzir sem gerar inflação. E isso exige avanços estruturais. A gente está falando aqui de melhorar a educação, investir na qualificação dos trabalhadores, em tecnologia, modernizar a infraestrutura e logística, além de tornar a economia mais aberta e competitiva. A gente vai continuar falando de inflação agora, mas nos Estados Unidos. Os dados de setembro do Índice de Preços de Gastos com o Consumo, o PCE, eles foram divulgados na última sexta-feira, depois de mais de um mês de atraso por causa do shutdown, aquela paralisação parcial do governo americano, tá lembrado? Olha, o núcleo do PCE, que exclui do cálculo da inflação itens mais voláteis, como alimentos e energia, ele subiu 0,2% em setembro e acumula alta de 2,8% em 12 meses. Isso é menor que em agosto, mas ainda está distante da meta de inflação nos Estados Unidos, que é de 2%. E além dos custos estarem elevados, a composição da inflação também preocupa. Os preços dos bens, dos produtos, eles vêm mostrando tendência de alta por causa das tarifas comerciais
E a inflação de serviços continua elevada. O PCI é justamente o indicador que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, que ele acompanha mais de perto. E esse novo resultado acaba reforçando o desafio que a autoridade tem enfrentado para decidir sobre os juros no país. A gente tem contado aqui que, na nossa visão, a persistência da inflação acima da meta e o risco de novas pressões vindas das tarifas comerciais, tudo isso deveria levar o Fed a adotar uma postura mais cautelosa na reunião desta quarta-feira. Mas acontece que o Comitê Americano tem exposto visões divergentes. Parte dos membros parece mais preocupada com o risco de uma piora rápida do mercado de trabalho americano. Esse foi, inclusive, o fator que motivou os 2 últimos cortes de juros nos Estados Unidos. Por isso, mesmo com um quadro inflacionário que ainda inspira cuidado, o cenário mais provável é de uma nova redução das taxas nessa semana. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na quarta-feira, o dia começa com a divulgação do IPCA de novembro pelo IBGE. A gente acredita que a inflação fechou o mês com alta de 0,2%, puxada principalmente pelo grupo de serviços. Ainda na quarta-feira, tem reunião de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. Primeiro, lá no meio da tarde, sai a decisão do Fed, o Banco Central Americano. E como a gente falava, a expectativa é que a autoridade corte os juros mais uma vez. Mas é importante também ficar de olho porque nessa reunião de quarta-feira vai ter a divulgação de novas projeções econômicas do Comitê do Banco Central Americano, o que vai ajudar a ter mais informações sobre os próximos passos dos juros nos Estados Unidos. Aí no final da tarde do mesmo dia é a vez do Copom de anunciar sua decisão de política monetária aqui no Brasil. A gente acredita que o comitê vai manter a Selic em 15%. Para terminar a semana, tem ainda a pesquisa mensal do comércio, a PMC de outubro, na quinta-feira, e ela deve apontar para uma queda no varejo restrito. E na sexta-feira, sai a pesquisa mensal de serviços, a PMS, também de outubro, que deve apresentar uma leve expansão do setor em relação ao mês anterior. E por hoje é só. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Se você gostou do episódio de hoje, aproveita e compartilha com aquela pessoa que vai gostar de ficar por dentro dos assuntos da economia do Brasil e no mundo. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacobi e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time, junto com a Bianca Alvarenga e comigo, Júlia Nunes. A edição de som e a gravação ficaram com a Marina Kubiak. E a divulgação nas redes sociais é da Sabrina Munhoz. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!